Fala, segundo ano, sua alegria? Como é que vocês estão? Olha quem voltou, El Moron, seu professor de Química 2. É isso aí, galerinha, firmes e fortes. Estamos trabalhando a apostila 2A, a parte de reações orgânicas. E agora, nessa aula, vamos começar a trabalhar o capítulo 16, que, entre outros assuntos, nós temos dois tipos de reações envolvendo álcoois: a desidratação de álcoois e a oxidação enérgica de álcoois. Beleza? Presta muita atenção, é tranquilo, é fácil, tá? Tem uns macetinhos, tem uns esquemas, tudo para facilitar a sua vida. Beleza? Vamos que vamos. Esse vídeo é curto para não ficar muito extenso, para não ficar muito cansativo, mas aí em sala de aula a gente vai trabalhar vários exemplos e ficar tudo tranquilo. Beleza? Vamos que vamos? Vamos começar falando sobre a desidratação de álcoois. Primeiramente, o que é desidratar? Desidratar é retirar água. Muito bom. E quem é que faz esse trabalho de desidratar, de retirar água? Ácido sulfúrico. Lembra que eu falei lá atrás, no primeiro ano, né? Que ácido sulfúrico é um dos ácidos mais importantes da química orgânica, da química em geral? Pois é, na orgânica ele tem um papel muito grande, tem um raio de ação enorme. Ele é catalisador, ele é agente desidratante, ele é agente oxidante. Ele é aquele que chuta o escanteio, cabeceia, cata no gol, faz o pênalti, né? Ele é absolutamente polivalente, é que nem o Moron, o próprio. Então, queridos, o ácido sulfúrico, ele é o agente desidratante. Nós temos basicamente dois tipos de desidratações de álcoois. E tudo vai depender exatamente da temperatura do ácido sulfúrico. Nós temos basicamente duas temperaturas: 180 graus e 140 graus. Talvez você me pergunte, mas 40 graus de diferença faz alguma diferença verdadeiramente? Sim, 40 graus é muita coisa. Então é uma reação que é controlada pela temperatura do ácido. Por quê? Quando nós trabalhamos, com temperaturas elevadas, nós temos um grau de agitação das moléculas maior. Com isso a gente vai poder romper as interações moleculares que prendem as moléculas do álcool, que são as chamadas ligações de hidrogênio. Então, quanto mais eu aqueço, mais eu separo as moléculas do álcool. Quanto mais frio, quanto menos aquecido, menos ligações de hidrogênio são rompidas. Então, eu consigo trabalhar com as moléculas de duas em duas. Tudo bem? Aqueci bastante, elas se separam. Eu trabalho de forma isolada. Não aqueci muito, não consigo separar todas as moléculas. Então, eu consigo trabalhar as moléculas de duas em duas, tá certo? Quando você aquece demais, há um afastamento muito grande. Quando você aquece de menos, há uma aproximação maior. Então nós temos basicamente isso, dois tipos de desidratações de álcoois. O primeiro tipo é a desidratação intermolecular. Você percebeu que o E está meio destacado aqui? Intermolecular. E do que? E de éter. E de éter. Intermolecular e de éter. Ou seja, nós vamos trabalhar desidratando o álcool e produzindo éter. Como é que isso acontece? Primeiro, a temperatura é um pouco mais baixa, 140 graus. Então, com a temperatura um pouco mais baixa, a gente consegue trabalhar com os álcoois de 2 em 2. Então, nós temos aqui duas moléculas de etanol, um exemplo clássico. E elas vão se juntar, ok? Uma reação de condensação. Vamos juntar essas duas moléculas pelas hidroxilas, onde uma das moléculas perde o OH e a outra molécula perde o H do OH. Bom, H com OH é água, tá certo? E aí esses dois pedaços se juntam e formam o éter. Então, inter forma éter. Por isso que esse éter aqui, o chamado etoxetano, é chamado popularmente de éter sulfúrico. Por quê? Porque nós utilizamos ácido sulfúrico para produzi-lo a partir do álcool etílico ou do etanol. Então, na desidratação intermolecular, nós juntamos duas moléculas de álcool para formar uma molécula um pouco maior, que será o quê? Um éter. Beleza? Muito bom. Mas nós temos um outro tipo de desidratação, a desidratação intramolecular.
molecular. E esse A é A do quê? A de alceno. Inter forma éter, intra forma alceno, A de alceno. Bom, o prefixo intra quer dizer dentro. Então, literalmente, me perdoe a galera da gramática, mas literalmente eu vou tirar a água de dentro da molécula do álcool. Então, pegamos aqui como exemplo o etanol, certo? Nós temos o OH, beleza? Que está ligado a esse carbono aqui, e nós temos um hidrogênio ligado ao carbono vizinho, carbono vicinal. Bom, quando juntamos H com OH, formamos a água. E aí, logicamente, para que os carbonos restaurem a tetravalência, será necessária a formação de uma ligação dupla entre os carbonos. Tudo bem? Então, a partir de uma molécula do álcool, nós produzimos alceno. A importância dessa reação, no mundo moderno, no mundo que trabalha hoje em dia com reciclagem, onde nós estamos procurando novas alternativas para materiais. É bem interessante, ó. A partir do álcool, que é um combustível renovável, que vem da cana-de-açúcar, nós podemos produzir o eteno ou etileno, que é matéria-prima, do plástico mais comum que existe no mundo, que é o polietileno. E que, logicamente, vai servir de matéria-prima para outros tipos de plásticos, que nós chamamos de polímeros. Tá? Então, por exemplo, embalagens plásticas podem ser produzidas a partir do álcool etílico. Interessante, né? Então, nós não precisamos depender tão exclusivamente do petróleo, dos subprodutos do petróleo. Podemos ter rotas alternativas para produzir insumos, ou seja, matérias-primas para determinados materiais que a gente usa bastante. Quantos milhões e milhões de garrafas PET são produzidas por dia no mundo? Essa é uma boa pergunta, certo? Pois é, já tem gente produzindo garrafa PET a partir do álcool etílico. E a ideia básica dessa produção é transformar álcool em alceno. Belezura? Então, desidratação inter quer dizer entre, tá certo? Forma éter. Desidratação intra quer dizer dentro, forma alceno. Beleza? Bom, nessa situação aqui da desidratação intramolecular, vai aparecer uma regrinha, a chamada regra de Zaitsev. Eu costumo dizer que é a regrinha que comanda quem sai. Por isso que o nome da regra é Zaitsev. Tá certo? Um nome russo, logicamente. E essa regrinha fala o seguinte: hidrogênio que é eliminado mais facilmente nesse tipo de reação é hidrogênio de carbono terciário. Se não tiver, de carbono secundário. Se não tiver, de carbono primário. Então a gente vai ver alguns exercícios mais sofisticados, onde a gente passa, teoricamente, a ter duas opções para retirada do hidrogênio. O hidrogênio que sai mais facilmente é o hidrogênio de carbono terciário. Se não tiver, secundário. Se não tiver, carbono primário. Belezura? Bom, para terminar, vamos falar sobre um tipo importante de reação envolvendo álcools, que é a oxidação enérgica, ou exaustiva, ou energética, como queiram. Tá? Lembrando que reação de oxidação, essa palavra oxidação tem tudo a ver com o que vocês já viram em eletroquímica. Na eletroquímica, a oxidação é a perda de elétrons. Na química orgânica também. Certo? Ok? Não pensa que eletroquímica é uma química e orgânica é outra química. É tudo química. Bom, aí o que acontece? No caso, na orgânica, tem a ver com, logicamente, eletronegatividade, mas tem a ver com carbono, obviamente. Então, quando o carbono se liga a oxigênio, ele vai se ligar a um cara que é mais eletronegativo que ele. Então, o carbono vai perder elétrons. O carbono, quando perde elétrons, sofre oxidação. Quando é o contrário, quando o carbono vai se ligar a hidrogênios, ele vai se ligar a alguém que é menos eletronegativo do que ele. Então, o carbono estaria ganhando elétrons. Quando alguém ganha elétrons, sofre redução. Então, eu posso dizer o seguinte, que na orgânica, a oxidação é a entrada de oxigênio e ou saída de hidrogênio. E redução
é a entrada de hidrogênio e ou saída de oxigênio. Beleza? Tem a ver com o número de oxidação? Sim, óbvio. Naturalmente. Beleza? Bom, quem é a mistura oxidante? Ou seja, quem é que vai fazer com que a reação de oxidação ocorra? Ácido sulfúrico, de novo ele, tá certo? E aí você tem a opção de fazer ácido sulfúrico com permanganato de potássio. E aí você vai ter o que nós chamamos de mistura sulfo de sulfúrico, sulfomangânica, porque vem de permanganato. Então, mistura sulfomangânica é uma mistura oxidante de cor roxa, extremamente oxidante. Ou você pode, no lugar do permanganato de potássio, usar dicromato de potássio. Aí vai ser a chamada mistura sulfocrômica, só que de coloração alaranjada. São duas misturas que podem ser usadas para fazer o mesmo tipo de reação. Ou a sulfomangânica ou a sulfocrômica. Beleza? Bom, nós sabemos que nós temos 3 tipos de álcoois. Álcool primário, secundário e terciário. Tá? Vamos começar pelos álcoois primários. Famoso AP, álcool primário. Lembrando que álcool primário é o que, Mauro? É a primeira dose? Não. Álcool primário é quando o OH está ligado ao carbono primário. Então, álcool primário, ele sofre oxidação em 2 etapas. Na primeira etapa, ele forma aldeído. Ok? E aí, na etapa seguinte, o aldeído se transforma em ácido carboxílico. Aliás, essa palavra aldeído, ela na verdade é uma palavra que significa uma expressão, que quer dizer álcool desidrogenado. O que é um álcool desidrogenado? Um álcool que perdeu hidrogênio. Quando você perde hidrogênio, você sofreu oxidação. Então, o álcool, toda vez que ele perde, álcool primário, toda vez que ele perde hidrogênios, primeira etapa ele vira aldeído. E o aldeído, quando ganha oxigênio, ele vira ácido carboxílico. Um grande exemplo disso é o etanol. Etanol, que é o nosso principal álcool primário do vestibular. Tá certo? É o álcool da marvada. Da Kátia, a famosa cachaça. Então, o etanol, né? O que acontece? Ele é um álcool primário, ele sofre oxidação em 2 etapas. Primeira etapa, o etanol vira o etanal. Então, o álcool virou aldeído, certo? E aí o etanal vai virar o ácido etanóico, também chamado de ácido acético. Onde é que tem isso na vida cotidiana? É fácil. Tá? A primeira bebida alcoólica que o homem desenvolveu foi o vinho. Certo? Como diz o francês, le vin, o vinho. Certo? O vinho mal tampado, ele vai sofrer reações de oxidação. E qual é o fim de um vinho mal tampado? Ele virá vinagre. A palavra vinagre, vin-egre, vinho azedo, vinho acidificado. Por quê? No vinho temos etanol, no vinagre temos ácido acético. Então esse é o caminho natural. O álcool primário primeiro passa por aldeído e depois chega em ácido carboxílico. O macete é o seguinte: etanol é o álcool da marvada, certo? Quando a pessoa é viciada em cachaça, qual é o tratamento? Qual é o caminho para ela? Certo? Muita gente manda as pessoas para o AA. Então quando a pessoa entra no mundo do etanol, ou seja, do álcool primário, tá certo? O caminho para ela é o AA, ou seja, aldeído e ácido carboxílico. Pegou aí? Muito bom. Álcool secundário. Secundário forma cetona. Então, álcool secundário sofre oxidação enérgica virando cetona. Beleza? E álcoois terciários? Álcoois terciários não sofrem oxidação enérgica. Fechou? Muita informação? O caldo está engrossando, meu povo. Então é o seguinte, nós vamos agora ter condições de fazer várias questões do capítulo 16 da apostila 2A, frente B ou frente 2, como queiram, e aí em sala de aula a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza, queridos? Forte abraço e hasta la vista!